Olá, primeira série, bom dia a todas e todos, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo. Vamos voltar aí para mais uma aula de geografia, hoje é a segunda parte sobre o nosso estudo de estrutura da população, a estrutura demográfica de uma população. Vimos na última aula que se as pessoas fossem iguais, né, em idade, etnia, né, gênero, trabalho, classe social, religião, enfim, nas mais diversas características, né, o estudo da demografia, o estudo de uma estrutura de uma população não faria sentido. Tá? Então é nesse contexto que a gente trata neste capítulo, né, o capítulo 2 da frente B do nosso volume. Então, nesse contexto, hoje eu vou dar continuidade a esse estudo. Tá? Eu peço que vocês, por favor, não se esqueçam de assinar a lista de presença, fundamental aí para o registro da sua participação, né, nesta aula. Tem gente que está esquecendo e isso tem algumas consequências não muito boas, né, na hora que a gente vai fechar a nota de pontos, esse tipo de coisa. Então, por favor, né, eu peço encarecidamente para não esquecerem da lista de presença. Outra coisa, como sempre falo, anote as dúvidas, anote aquilo que eu vou falar aqui, né, que durante as lives é um ótimo momento para você bater um papo, você tirar qualquer dúvida, qualquer entendimento aí que você tenha, ou que não tenha, né, referente aos nossos estudos. Você também pode usar os vários outros canais, as várias outras formas de contato aí comigo para isso, né, por e-mail, que vocês já sabem tudo. Ok? Então, pessoal, as pessoas têm diferentes idades, têm diferentes necessidades, capacidades, responsabilidades e direitos, né? Então, nós vimos isso, né, alguns aspectos relacionados a isso, quando estudamos durante a nossa live, falamos sobre a estrutura etária da população, vimos um pouquinho fizemos, né, uma análise sobre pirâmides etárias, né? Falamos um pouquinho sobre também a questão do envelhecimento populacional e falamos sobre a estrutura por sexos da população, né? Uma divisão aí que nós temos aí na relação de homens e mulheres, a sua função em relação ao mercado de trabalho, entre outros aspectos, ok? Hoje, né, nessa aula, eu vou trabalhar com vocês duas outras estruturas da população. A estrutura setorial ou profissional, né, e a estrutura social de uma população, ok? E neste contexto, eu coloquei dois slides aqui, né, em branco, tá? Porque eu vou escrevendo, vou criando alguns conceitos com vocês. Hoje não vai ser uma aula com imagem, é como se nós estivéssemos no quadro em sala de aula, ok? Então vamos lá. Então deixa eu colocar lá na tela em branco para eu precisar escrever. Então olha aí, pessoal. Estrutura setorial ou profissional. Esse vai ser o primeiro... Cadê? Se eu achar o lápis aqui para escrever, né? A gente tem essa ainda. Essa vai ser a primeira questão que nós vamos estudar aqui, né? A primeira estrutura da população que nós vamos ver na aula de hoje. Que vai ser então a estrutura setorial ou profissional. Pessoal, de acordo com o IBGE, a população brasileira, no ano de 2020, tem 211 milhões de brasileiros. Ok? Então, de acordo com o IBGE, nós somos 211 milhões. E desse total, nem todos participam da economia brasileira, né? Nem todos são produtivos em termos econômicos
no aspecto, né, quando pensamos na nossa economia brasileira. Desses 211 milhões, olha como é que a gente consegue dividir a população, que legal. Eles podem ser divididos num primeiro aspecto, eu posso dividir a população na chamada PIA. PIA quer dizer a população em idade ativa. População em idade ativa. Todos aqueles acima de 15 anos, tá? Que estão em idade de se tornarem ativos em termos de trabalho, né? Aptos a trabalhar, ok? Então, dessa população em idade ativa, PIA no Brasil, ela representa hoje aproximadamente 172 milhões de brasileiros. Muito legal a gente fazer essa análise profissional do Brasil. Ou seja, todas aquelas pessoas acima de 15 anos. Se for preciso, anote isso no seu caderno. Como se estivéssemos na sala de aula, né? No quadro. Bom, mas a população, ela também pode ser, né, a todos aqueles acima de 15 anos a 65 anos, tá? Vou até completar aqui. 65 anos. Ok? A PIA, portanto, então, pessoas aptas a trabalhar. Muitos de vocês aí já fazem parte dela, né? Da PIA, de pessoas aptas a trabalhar. Então, pessoas aptas a trabalhar. Ok? A população também pode ser dividida, obviamente, né? Se eu tenho aquelas que estão em idade ativa, eu tenho também a população em idade não ativa. São aquelas que não estão aptas a trabalhar. É chamada PINA. Que é o quê? A população em idade não ativa. E hoje ela representa aí aproximadamente, né, a PINA, 39 milhões de brasileiros. Estão abaixo dos 15 anos, ou já estão acima dos 65 anos, ok? Essa população em idade ativa, aí eu vou puxar uma outra seta aqui, cadê meu lápis que eu perdi ele? Aqui, ó. Essa população em idade ativa, eu posso ainda dividi-la em dois grupos. Então a PIA pode ser dividida em população economicamente ativa, que é a famosa PEA, corresponde a mais ou menos 106 milhões brasileiros. Perceba que esses 106 milhões fazem parte da população ativa, né? Que são aqueles economicamente ativas, que são as pessoas que trabalham ou que procuram emprego, tá? Eu já vou falar delas. Mas a PIA também pode ser dividida em população economicamente... Opa, coloquei uma a mais ali, né? Vou pegar uma borracha. Eita. Pode ser a população economicamente não ativa. Que também já vou falar com vocês.
o que significa, é o PNEA. Esse PNEA é de mais ou menos aí 66 milhões. Ok? Vamos lá. Dentre essa população economicamente ativa, que são então o quê? Vou puxar aqui, ó. Esse aqui, ó. PEA, a população economicamente ativa, são de pessoas o quê? Que trabalham ou procuram emprego. Trabalham ou procuram emprego. Legal? Essa PEC ela pode ser dividida entre população ocupada, nós chamamos de PO, então, ou seja, a população ocupada, olha quantas divisões, né? Ocupada a gente pode ter em uma população. Por isso que é legal a gente entender essa estrutura profissional, estrutura setorial. Ocupada, nós temos aí as pessoas ocupadas, que são os trabalhadores na ativa, né? Nativa. E eu também posso ter a população desocupada, que é a POP, então, desocupada. Essa população desocupada são aquelas disponíveis e que procuram emprego. Porque nós vamos ver que tem gente que já desistiu de procurar emprego, tá? E faz parte também de uma estrutura setorial. Então, disponíveis e procurando emprego. Tem muita gente aí nessa lista, hein? Procurando emprego. Percebam como que eu comecei de uma maneira ampla e só estou restringindo a nossa estrutura populacional. Tá? Para ficar fácil para vocês, eu poderia fazer... eu vou puxar esse negócio de gravação para cá. Colocar ele bem aqui. Eu poderia fazer para vocês aqui um organograma sobre o que eu acabei de explicar sobre a estrutura setorial profissional. Olha só. O IBGE, né, diz que nós temos 211 milhões de brasileiros, que podem ser divididos entre população e idade ativa, que são todas aquelas acima de 15 anos até 65 anos, que são pessoas que estão aptas a trabalhar segundo o IBGE. Mas desses 211 milhões, né, que nós temos 172 estão aptos a trabalhar, existem também aqueles que não estão ativos, né, que não estão aptos a trabalhar. Dentre aqueles considerados em idade ativa, aptos a trabalhar, nós temos aquelas pessoas que são chamadas economicamente ativas, que são as pessoas que procuram emprego, né, ou que já trabalham, e aquelas que não estão ativas, ok? Dentre as pessoas que procuram emprego, né, ou que já trabalham, existem as pessoas que estão ocupadas, que estão trabalhando, e aquelas desocupadas, que são aquelas que estão procurando emprego. Então olha como que ficaria, que legal aqui, olha. Se eu fizesse um organograma da população, a gente poderia colocar assim, ó, baseado em tudo que nós falamos. Vamos ver se vai caber aqui, ó. Eu tenho a população total. A população total, ela pode ser dividida na PIA e na PINA. Não é isso? A PIA, eu posso dividir ela em PEA, população economicamente ativa, e a PNEA. Opa, não é aqui não. Nós temos então a PNEA, população, né? Igual eu falei com você, economicamente não ativa.
E essa população aqui não ativa são as crianças. Não estão ativos. Estudantes. Donas de casa. Eita, letrinha. Aposentados. Os inválidos. Ok? A PEA, ela pode ser dividida entre população ocupada, né? E a população ocupada, olha só, ela pode estar ocupada no que nós chamamos de setor formal da economia, que são aquelas o quê? Aquelas pessoas que têm emprego fixo, emprego formal. Emprego, esse organograma aqui está ficando emboladinho, né? Formal. São pessoas que trabalham por conta própria. Ou são empregadores, né? Donos de empresas. Todos esses fazem parte do setor formal, que é o quê? A população ocupada, que faz parte da economicamente ativa, que por sua vez faz parte da em idade ativa, que é a população como um todo, que faz parte da população como um todo. Os empregadores. Estão vendo como tudo casa? Só que a PEA, desculpa, a PEA aqui, ó, vamos lá, ela também pode ter a população as pessoas desocupadas. Não é isso? As desocupadas, pessoal. Desculpa aqui, ó. Na população informal, eu falei do setor da população ocupada, né? Eu tenho o setor formal e o setor informal também, tá? Agora vamos voltando. Na população desocupada, eu posso dividir ela entre aberta, que são os desempregados, e também não vai caber aqui, eu vou apagar essa parte de baixo aqui, vocês devem ter entendido já isso aqui, dono de casa, os exemplos que eu dei aqui, não preciso deixar eles aqui, do que é uma população economicamente não ativa, né? Então eu tenho os desempregados ali no aberto, minha letra tá feinha, viu? Na população desocupada. Eu posso ter também a população desocupada chamada de oculta. Esse desempregado que é aquele clássico. Pergunta, e aí, você trabalha? Não, estou desempregado. Tá? E a população desocupada oculta são aquelas que estão em trabalhos precários, tipo trabalho escravo, trabalho infantil, tá? Trabalho precário, ou que nós chamamos de desalentados. Desalentados, pessoal, são pessoas que desistiram de procurar emprego. E elas desistem de procurar emprego porque elas não têm qualificação, elas já estão na idade, né? A idade delas não permite mais procurar emprego, ou porque não existe vaga de emprego mais para essas pessoas. Então percebam, a população total de um país, ela pode ser dividida entre população em idade ativa e população em idade não ativa. Sendo que a população em idade ativa eu posso dividir entre aquela que é economicamente ativa e aquela que é economicamente não ativa. Aquela que é economicamente ativa, ela pode ser uma população ocupada ou uma população desocupada. Aquela que é ocupada, ela pode estar ocupada no setor formal de emprego ou no setor informal. Aquela população desocupada, né, ela pode estar no regime aberto, vamos dizer assim, desocupado, que é o desempregado, ou ela pode ser uma população desocupada oculta,
quando ela está em um trabalho escravo, porque aí não há registro, vamos dizer assim, né? De trabalho, ninguém registra, né? Qual que é o seu funcionário? Tem um escravo, não existe esse tipo de registro, né? Ou que ela está num trabalho infantil, porque são proibidos esses trabalhos, né? Mas também dentro das desempregados eu posso ter aqueles que nós chamamos de desalentados, né? Os desalentados, né, são as pessoas que desistiram de procurar emprego, e elas desistem de procurar emprego, né, porque elas não têm qualificação, ou a idade delas não está condizente com o mercado de trabalho, ou porque existe a falta de vagas de emprego. Legal? Então, essa é a divisão setorial, né, das profissões, profissional dentro de um país. Só que quando eu penso numa divisão setorial dentro de um país, né, eu posso pensar na divisão dessa população economicamente ativa nos setores da economia. Como que eu vou dividir essas pessoas, né, que trabalham ou que estão em busca de emprego, né, dentro da economia de um país? Aí que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Então, quando eu vou dividir, vamos de roxinho agora, né? Olha só, a divisão, então, da PEA, da população economicamente ativa, em setores da economia. Nós sabemos que em um país, a economia... Agora eu já posso voltar, se me dá uma agonia ver esse negócio do lado aqui, ó. Pronto. Nós sabemos que o setor da economia ele é dividido entre setor primário, o setor primário é aquele que vai tirar a matéria-prima. Ok? Agropecuária, o extrativismo, animal, vegetal, mineral, o que vai tirar da natureza o recurso, a matéria-prima. Do setor primário, eu caminho para o setor secundário. O setor secundário, ele pega essa matéria-prima e faz a transformação dele. A indústria, a construção civil, são exemplos do setor secundário. E a partir do momento que eu retirei a matéria-prima, transformei essa matéria-prima, eu tenho que levar ela para o comércio, né? Então eu tenho o setor terciário. O setor terciário é aquele que vai prestar o serviço, a prestação de serviços. Ok? E do setor terciário, né? Claro. Cadê meu lápis? Perdi aqui. No setor terciário, o objetivo disso tudo aqui é levar o produto ao consumidor final. Então, a população economicamente ativa de um país, ela vai se distribuir nesses setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Esses são os exemplos básicos que nós temos aí. O setor primário, como sendo a agropecuária e o extrativismo, seja ele vegetal, animal ou mineral. O setor secundário, representado aí pela indústria, pela construção civil. E o setor terciário, de prestação de serviços, transporte, comércio, educação e saúde privado, restaurantes, marketing, telecomunicações, bancos, todos esses serviços, ok? Existem já algumas correntes de economistas que definem aí que já existe, por exemplo, nós podemos definir, nas provas não costuma cobrar muito isso aqui não, o setor quaternário, tá?
O setor quaternário é aquele que está relacionado às pesquisas científicas, às tecnologias de ponta, tá? Nanotecnologia, mecatrônica, informática, biotecnologia, robótica, a questão espacial, né? E o setor quaternário, se é pesquisa científica e tecnologia, o setor quaternário ele se distribui em todos os outros setores, né? A tecnologia está presente em todos esses 3 setores aqui. Mas eu também tenho o setor chamado de quinário. O setor quinário é aquele de utilidade pública, mas que a prestação de serviço ela não busca o lucro. Por exemplo, educação e saúde pública, posto de saúde, escola pública, elas fazem parte do setor quinário. Os serviços voluntários fazem parte do setor quinário. A polícia militar, bombeiro, o exército, eles fazem parte do setor quinário. E o setor quinário, se é de utilidade pública, ele faz o quê? Ele presta serviço para a população, para o consumidor final. Tá bom? Então, a população economicamente ativa de um país, seja ela ocupada ou desocupada, ela vai se distribuir nesses setores econômicos. Tranquilo? Então, nesse contexto, eu ensinei para vocês agora a estrutura setorial ou profissional da população. E agora, vou explicar rapidamente para vocês sobre a estrutura social de uma população. Vamos apagar tudo. Agora eu vou de azulzinho. A estrutura social de uma população, né? A desigualdade social, esse tipo de coisa. Então, agora a gente estuda a estrutura social. A estrutura social, pessoal, é a divisão de uma sociedade em classes sociais. Ok? No Brasil, o IBGE utiliza para definir as classes sociais dos brasileiros as faixas de salário mínimo. Então, no Brasil, define-se da seguinte maneira: eu tenho a classe A, B, tem um helicóptero quase pousando aqui em cima, classe C, D e a classe E. A classe A é aquela chamada classe alta, que vai ganhar aí, ó, mais de 20 salários mínimos. Ok? A classe B é a chamada média alta. População aí, ó, classe B, classe média alta. Por quê? Ela ganha aí de 10 a 20 salários mínimos. Eu vou colocar esse M de salário mínimo. A classe C é a chamada classe média brasileira. Talvez a mais importante das classes dentro de uma estrutura social dentro dos países, tá? É a chamada classe média. Sempre vai representar a maior parte da população, tá? É que tem mais poder dentro de uma estrutura populacional. A classe média é aquela representada aqui no Brasil de 4 a 10 salários mínimos. A classe D é a chamada média baixa, que eu tenho aí de 2 a 4 salários mínimos. E a classe E é a classe baixa, né, de até 2 salários mínimos. Quando eu penso nessa divisão por faixas de salários, por classes sociais dentro do Brasil, né, eu posso considerar da seguinte maneira: a classe A e B representam 14,4% aproximadamente da população brasileira. A classe média representa aí mais ou menos 55,3%
né, do total de brasileiros. E a classe D e E, 30,3%. Apesar da classe C, D e E que representarem um total maior da população brasileira, essa classe A e B aqui, elas detêm mais riqueza, a concentração de riquezas, a concentração de renda no Brasil, ela está sobretudo relacionada a essas duas classes aqui, ok? Mesmo que a classe C ali seja de extrema importância, que é ela que tem o maior poder eleitoral, esse tipo de coisa, por exemplo, de eleger né, os representantes públicos, já que ela representa a maior parte da população, né, a concentração de renda está sobretudo relacionada à classe A e E. E existe um índice que a gente mede nos países, aqui no Brasil também, a concentração de renda de um país, né? E a concentração de renda de um país, nós podemos medir, assim que eu achar o meu lápis aqui, achei, a concentração de renda ela pode ser medida por um índice chamado coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini. Então, o coeficiente de Gini, pessoal, ele vai medir aí, né, a concentração de renda em um país. Ele vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo do 0, melhor para um país. Quanto mais próximo de 1, significa que existe uma concentração de renda muito grande nesse país. No Brasil, para vocês terem uma ideia, em 1998, nós tínhamos um índice aí de Gini de mais ou menos 0,634. Olha só, estávamos muito próximo do 1. Existia uma concentração de renda no Brasil muito grande, né? E esse índice foi decaindo a partir ali de 1998, ele foi decaindo, né? Esse valor foi caindo até 2015, quando ele atingiu 0,494. Ou seja, já estava se aproximando, né, já estava bem próximo do 0. E isso foi muito bom para o Brasil, porque significava que a concentração de renda estava diminuindo. Sobretudo, né, a queda desse índice de Gini até 2015 ocorreu porque houve um controle da inflação brasileira, né? Nós tivemos aí né, a inserção do real, né, a moeda brasileira, que com isso controlou muito a inflação, né? Nós tivemos um aumento substancial no salário das pessoas, no salário mínimo, né, de 98 até 2015. Nós tivemos muitas políticas sociais, né, que melhoraram a renda, né, a distribuição e o acesso à renda das pessoas e a expansão da classe média, né? A classe média aí tendo um maior poder aquisitivo, tá? Só que a partir de 2015, né, esse índice voltou a subir, né? E hoje o IDH brasileiro ele é considerado aí um IDH relativamente alto, né? Muito próximo do 1. Ele está, acho que o último dado foi de 2018, ele está mais ou menos 0,533, 540, uma coisa assim. Ele já está aproximando de novo do 1. E a razão para ele estar sem alto é que, se eu pegar a população economicamente ativa do Brasil, 60% dela, olha só, recebe um salário mínimo só. Tá? Ou seja, a renda não está bem distribuída. Nós temos um sistema tributário, né, de impostos muito injusto no Brasil, né, e os produtos são taxados de maneira igual para as pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto e daquelas que não têm um poder aquisitivo muito alto, né, elas vão pagar o mesmo tipo de imposto. Então esse sistema tributário injusto, né, acaba por fazer concentrar a renda por o índice de Gini no Brasil ser muito alto. O Brasil ocupa aí a 8ª posição de o país com maior desigualdade social no mundo, tá? Justamente porque existe uma concentração de renda muito grande. A ONU também utiliza um outro índice muito legal para medir o desenvolvimento humano de um país, que é o IDH. O IDH, pessoal, é uma média comparativa do desenvolvimento humano de cada país.
E ele utiliza alguns critérios para medir aí como que é o desenvolvimento humano de algum país, né? Ele verifica a vida longa e saudável da população. Isso quer dizer o quê? A expectativa de vida. Porque se vive muito em um país, significa que há uma qualidade de vida, há um desenvolvimento humano muito grande. Se vive pouco naquele país, se a sua expectativa de vida é baixa, significa que você tem sérios problemas estruturais, sanitários naquele país. Tá? Como critério, o IDH também utiliza o acesso ao conhecimento, ou seja, a escolaridade das pessoas. E a escolaridade, eles vão olhar os anos médios de estudo de uma população. Né? Eles vão verificar qual que, de um total de uma população, né, até 25 anos de idade, qual que é a média de estudo dessa população. E eles fazem um comparativo, assim, qual que é a média de anos esperados de estudo para essa mesma faixa de população. Espera-se que até 25 anos exista uma média aí que espera-se que as pessoas estudem 15 anos da vida dela, né? Desses 15, qual que é a média de estudo dessas pessoas? Entenderam? Então, mede pela escolaridade. E, obviamente, pela renda per capita das pessoas. Esses são os 3 critérios que vão medir o IDH. Expectativa de vida, escolaridade e a renda das pessoas. Né? Se as pessoas têm uma renda elevada, né, elas vão ter um padrão de vida melhor, um padrão de vida mais decente. O IDH também é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo do 0, pior. Quanto mais próximo do 1, melhor. Tá? Para vocês terem uma ideia, só a título comparativo. O Brasil aí ocupa o lugar 79 de índice de desenvolvimento humano no mundo, tá? O nosso IDH hoje é de 0,761. O pior IDH que nós temos no mundo é o do Níger, que ocupa 189, né? E o deles é de 0,377. Por exemplo, a expectativa de vida no Brasil, que, né, o IDH é um critério do IDH, no Brasil é de 75,7 anos, a média. No Níger, 62. Nós temos o outro critério, né, o de estudo, por exemplo, né, os anos médios de estudo da população no Brasil é de 7,8 anos. No Níger, pessoal, de 2 anos apenas, que é a média de estudo da população. No Brasil, os anos esperados de estudo, né, até 25 anos, eles esperam que, né, a população estude em média 15,4 anos. Né? E no Níger, 6,5 apenas. A renda, né, per capita aqui no Brasil, se pegar toda a renda e dividir, dá mais ou menos aí 14,068 dólares. No Níger, 912 apenas. Então, pessoal, essa era a aula que eu queria fazer com vocês hoje sobre estrutura da população e a parte 2, né? Falamos sobre estrutura setorial e profissional e a estrutura social. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se não, estou à disposição de todos vocês, né? Para tirar dúvida, para esclarecer. Estou sempre aí à disposição de todos, tá bom? Não deixem de procurar, não deixem de voltar ao vídeo, dê pause, copie, faça mapa mental, né? Faça resumo, faça uma síntese de tudo que nós estamos trabalhando, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!